Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Pauta. E no tema de hoje a gente vai falar sobre marketing jurídico nas redes sociais. E para me ajudar a debater um pouquinho sobre esse tema, eu estou recebendo aqui a Daniela Mascarenhas, que é especialista em marketing jurídico. Daniela, para a gente situar o pessoal que está em casa sobre esse tema que a gente vai abordar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é hoje o marketing nas redes sociais, né? A gente sabe que as redes sociais hoje em dia são uma ferramenta muito importante para a divulgação de conteúdos, inclusive empresariais, né? Muita gente impulsiona seus negócios nas redes sociais. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. As redes sociais, eu digo que é a peça fundamental de qualquer estratégia de marketing, independente de ser jurídico ou não, porque a atenção das pessoas estão nas redes sociais. Então, se a atenção das pessoas estão lá, as empresas profissionais precisam divulgar o seu trabalho e utilizar a rede social de uma forma mais profissional. E para impactar mais pessoas, já que a gente está falando de empresas que são empresas privadas e precisam, como qualquer empresa, faturar, elas limitam o volume. Isso já foi melhor, hoje em dia está cada vez mais limitante, a entrega de conteúdo orgânico para inclusive os seguidores da página, para os seguidores do perfil. A gente estima hoje que no Facebook, menos de 2% das pessoas que seguem uma página recebem o conteúdo organicamente. Entendi. E no Instagram, hoje está em torno de 6 a 7%. E está reduzindo cada vez mais. Isso vale para stories, isso vale para vídeos no IGTV. O YouTube também limita a entrega para todos os inscritos. Então, isso é a questão do próprio algoritmo da ferramenta, que não dá mais, até porque tem muitas pessoas hoje na rede social para ter uma entrega assim, expansiva do conteúdo que se é publicado organicamente na rede. No caso, o conteúdo orgânico que você fala, o que seria esse conteúdo? É o conteúdo não patrocinado? Isso, é o conteúdo que a gente não paga, é aquele conteúdo que a gente publica de forma espontânea, e mesmo conteúdo informacional ou mesmo conteúdo promocional é um conteúdo que você não paga, é um conteúdo que você publica lá organicamente. E esse conteúdo, normalmente, ele ganha mais relevância à medida que as pessoas vão interagindo com ele, que vão dando like, que vão comentando. Então, a ferramenta vai entendendo que aquele conteúdo é interessante e vai entregando um pouco mais, mas sempre de forma muito limitada. No caso, como a gente vive em um mundo muito competitivo, né, do ponto de vista empresarial, é correto afirmar que a empresa que paga mais para divulgar os seus conteúdos nas redes sociais é a que pode trazer melhores desempenhos? Não, na verdade não. O jogo da rede social é o jogo de relevância, é um jogo de estratégia. Então não é o poder econômico em si que vai fazer você ter mais visibilidade ou não na rede social. É principalmente você entender o cliente, você entender a pessoa do outro lado. Não adianta, se o conteúdo não for relevante, não for importante para a pessoa, a sua publicidade, mesmo paga, ela vai ficar retida, porque ela não vai gerar o engajamento necessário para que seu conteúdo seja entregue mais e mais vezes. No caso, não é só impulsionar, tem que trazer conteúdo também, é o que os internautas buscam. Exato, as pessoas buscam conteúdo normalmente informativo, que sejam relevantes e que sejam úteis para suas vidas, né? Que sejam conteúdos que impactam diretamente, que as pessoas precisam ter interesse. Então não é só a questão financeira, eu acho que não é tão relevante assim a questão financeira. A questão estratégica é muito mais importante do que o financeiro. E se a gente falasse um pouquinho sobre regras, existem regras para as empresas que querem patrocinar esses conteúdos nas redes sociais, ou é livre? Eu patrocino o quanto eu quiser? Como é que funciona esse mercado hoje aqui no Brasil? Bom, o mercado, no geral, o mercado comercial, não existe uma regra. Normalmente a própria empresa, ela determina um budget, um orçamento de divulgação dos seus posts. Pode ser uma campanha mais elaborada através do Power Editor, ou pode ser apenas impulsionamento de um determinado post. Entendi. Então, não existe uma regra específica. Agora, claro, se você
tem uma estratégia de marketing mesmo para impactar o cliente de uma forma mais positiva, mais proativa, você tem como, digamos assim, melhorar muito a performance dos seus anúncios. Agora, vamos especificar um pouquinho mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua especialidade, né, que é o marketing jurídico. Como é que funciona hoje essa questão da divulgação dos advogados nas redes sociais? Tá, marketing jurídico, na verdade, ele é uma ferramenta de gestão para alinhar a advocacia ao mercado. Ele está muito associado à questão da publicidade, mas a gente não trata marketing só pelo viés da publicidade. Com relação à publicidade, por princípio, a advocacia preconiza, a própria OAB preconiza que a publicidade do advogado seja uma publicidade informativa, que ela seja discreta e que não tenha um viés mercadológico, que não venha mercantilizar a profissão. Dito isso, é uma publicidade, sobretudo nas redes sociais, que é diferente do mercado tradicional, sobretudo com relação a chamadas para ação. Então, o mercado convencional, ele vem com chamadas como compre agora, marca uma reunião, nós somos o primeiro lugar. A advocacia jamais poderia... Palavras de ordem, né? Isso, imperativas. A advocacia não pode trabalhar de forma nenhuma com esses termos. Então, no caso, falando um pouquinho sobre a advocacia, seria mais a questão das publicações orgânicas, né, que você sugeriu. Não somente a advocacia seria nem questão da questão orgânica em si. A advocacia teria que cumprir a própria função social do advogado, informando a população, informando o cidadão sobre os seus direitos. Eu acho que é o viés mais tranquilo para se trabalhar a publicidade do advogado nas redes sociais. Claro, tendo alguns cuidados, como eu falei com relação à chamada para ação, você não pode instigar o cliente a querer litigar, até porque não são todos os caminhos, mas sim, é cumprindo a própria função social do advogado de informar e educar a população sobre seus direitos. Eu quero até chamar a atenção para um detalhe que hoje no Brasil, segundo dados da própria OAB, existem mais de 1.200.000 advogados. E com a OAB na mão. E eu gosto de tratar desse assunto porque, mesmo com 1.200.000 advogados, eu não vejo que o principal concorrente do advogado seja o colega. Mas eu acredito que o principal concorrente do advogado é a falta de conhecimento da população sobre seus direitos. Exatamente. E a rede social, de uma forma geral, ela ajuda. Ela pode contribuir muito para o advogado colocar ali informações que podem, despertar as pessoas com relação aos seus direitos. Entra naquela seara que você falou de que não é só um investimento na publicação, né? É também o conteúdo. Então, não é só divulgar que eu faço o trabalho eu pego determinado tipo de causa, é explicar a situação. Isso nem pode, na verdade. Eu acho que isso nem pode. A grande questão, você não pode falar da estrutura do seu escritório, porque você demanda e demonstra um poder econômico mais privilegiado, mas, de fato, você levar conhecimento e informação às pessoas que realmente precisam, as pessoas terem mais ciência dos seus direitos. Agora, diante desse cenário, eu queria, para a gente finalizar, que você fizesse uma avaliação pessoal sobre essa questão do marketing para os advogados, né? Dessa questão que a OAB trouxe aqui na Bahia, por exemplo, de proibir alguns tipos de conteúdos. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você acha que é correto ter esse limite? Você acha que deve mudar em algum aspecto? Assim, complicado a gente trabalhar com correto e não correto, porque como profissional a gente tem que trabalhar do jeito que o conselho entende, a gente tem que se adequar à determinação do Código de Ética. Até porque é um senso comum, né? Foi uma votação. Exato. É uma democracia, passa por uma votação e aprovado, os profissionais precisam se adequar e trabalhar com a realidade que existe posta no mercado. Mas, de fato, a partir do ano passado, São Paulo já tinha julgado um caso que tinha liberado a utilização de ads
tanto para Google como para redes sociais. E, surpreendentemente, em julho, Pernambuco, o estado de Pernambuco, ele veio com uma resposta a uma consulta pública proibindo os advogados do estado a fazerem posts patrocinados nas mídias sociais, incluindo o Google Ads. A Bahia, em dezembro, seguiu o mesmo caminho, juntamente com Goiás. Depois, em abril, a Bahia, deontologicamente, eles entenderam que o Google poderia, já que a ferramenta do Google, a pessoa estaria realmente pesquisando sobre a informação que eles desejariam. Então, Entendi. Diante disso, eles liberaram aqui na Bahia a questão do Google Ads. E, recentemente, Brasília emitiu um parecer, com base nesses outros pareceres que saíram anteriormente, proibindo o advogado de Brasília e das cidades satélites também de patrocinar no Google AdWords, nas redes sociais e com alguns agravantes. E colocando, inclusive, a questão de coisas, a questão da descrição profissional e restringindo a publicação orgânica do advogado a uma vez por semana. Em outras palavras, conhecendo o jogo da rede social, esse parecer ele torna o advogado na rede social irrelevante. Porque a gente sabe que na rede social a gente precisa ter uma consistência, uma frequência. Certeza. Precisa publicar muitas vezes, todos os dias, num determinado horário, se você quiser impactar as pessoas, os públicos, né, os clientes que estão do outro lado. Então, é toda uma logística, né, uma estratégia, e com essa limitação que Brasília está impondo aos advogados, isso pode complicar até a questão de prospecção de clientes, né? Sim, é assim, porque eles colocam que a captação, o próprio código coloca a captação de clientes é indevida, a captação via mercadológica. Então, a gente fala na advocacia o termo de atrair e conquistar clientes. Então, por isso que o inbound, o relacionamento com o cliente via entrega de mensagens por e-mail, WhatsApp, ele é permitido, desde que o cliente ou a pessoa que autorize, o cliente autorize o recebimento dessa informação. Ele é permitido. A grande questão é que com a proibição do Ads na rede social, sobretudo mantendo a questão da informação ou mantendo a questão do post informativo ou educativo, ele, digamos assim, ele interrompe ou ele impede, na verdade, que esse conteúdo relevante seja entregue aos seguidores da página, no mínimo, e à população em geral que precisa da informação. Claro que a imprensa também tem a sua cota de responsabilidade de fazer esse papel, de levar a informação para as pessoas, mas ela precisa do técnico, do advogado, Sim. Porque a imprensa ela é genérica, ela vai precisar do apoio técnico por trás do advogado para que isso aconteça. Ocorre que também em Pernambuco, recentemente, um advogado teve sua carteira suspensa por dar entrevistas à imprensa demais. Caramba, até isso eles... Exatamente. Então, assim, é preciso que inclusive, que a jovem advocacia e que os advogados aproveitem esse momento agora, que a OAB Nacional está fazendo uma consulta pública para trazer pautas. Eu sei que o digital agora é a bola da vez, mas para trazer pautas que são, acho que, de interesse de toda a comunidade, porque como profissionais, advogados, eles impactam a sociedade, eles impactam o governo, eles impactam a imprensa. Então, eu acredito que eles precisam sentar e refletir sobre o próprio código de ética dentro dos tempos atuais, já inserindo a questão da tecnologia, do comportamento das pessoas que cada vez está mais desconfiada e demanda cada vez mais informação. Então, até para cumprir essa função social que é preconizada para a advocacia, é importante que os advogados estejam, que não é mais uma questão de escolha se você
tem uma presença digital ou não. Hoje em dia você precisa ter, sim, de fato, mas principalmente é preciso tornar essa presença relevante. E não é uma questão financeira, como é descrita no parecer, não é uma questão financeira, é uma questão estratégica, que inclusive os advogados que estão surgindo agora buscam informação, existe muito material gratuito na internet, disponibilizado gratuitamente para que as pessoas aprendam a utilizar essas tecnologias a seu favor. Então não é questão de poderio financeiro. É questão de entender como essas ferramentas funcionam e, principalmente, de olhar o seu negócio estrategicamente, porque eu trato a advocacia como um negócio jurídico. Claro. Né? Enfim, como olhar seu negócio jurídico estrategicamente para impactar não apenas clientes, mas a sociedade como um todo. São cenas para os próximos capítulos, né? Verdade. E você, advogado, siga a dica da Daniela, né? Faça a sua parte, participe da consulta, traga ideias inovadoras. A gente vive uma verdadeira revolução tecnológica, né? E é mais do que necessário se adequar às novas ferramentas que surgem a cada dia. Daniela, muito obrigado pela sua presença. Esse foi o nosso Em Pauta de hoje. A gente falou um pouquinho sobre marketing jurídico. E eu aguardo vocês, como sempre, no próximo Em Pauta. Até lá.